Acho que o ponto mais básico, mais fundamental, é o ponto de partida que, se a gente não aceitar, o resto do raciocínio não funciona, é que inteligência se aprende. Apesar de todas aquelas ideias que existiam antigamente de que o sujeito, a inteligência tem uma componente genética, por exemplo, mas filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Aí foram descobrir que mesmo que adotivos. Ou seja, não é a genética, é o meio ambiente, é como a criança é criada e o que acontece. Então, inteligência é uma coisa que pode ser aprendida. É claro que na primeira infância ela pode ser aprendida com uma velocidade muito maior, mesmo na primeiríssima infância. A formação do cérebro humano, em geral, se dá praticamente no primeiro ano de vida. O cérebro humano se desenvolve 3 meses antes do nascimento. O cérebro humano produz 4.000 neurônios novos por segundo, ou seja, é o momento do boom neural, no primeiro ano de vida. E existe, inclusive, uma história que demonstra isso daí, quando uma revista francesa chamada La Recherche foi processada pela Associação de Astrólogos lá franceses, porque ela publicou um artigo, uma matéria muito interessante, dizendo que a astronomia é ciência e a astrologia é superstição. Então eles foram processados. Para se defender, o que a revista fez? Mandou pesquisar um monte de gente em termos de profissão, trabalho, inteligência, talento, vocação, e a revista demonstrou que, tabulando em função do signo, a média de todos os signos era exatamente a mesma. Ou seja, não havia uma sobressalência muito grande. Menos de uma coisa. No QI, no teste de QI, os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes tinham um QI mais elevado do que os outros 9 signos, que obviamente não era influência dos astros. Foram investigar por quê. Porque os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes, na França, nascem no inverno. No inverno faz muito frio e os pais saem menos de casa. E ficam mais tempo com o nenê. E só o fato de, mesmo nas primeiras semanas de vida, o nenê ter tido mais amor, mais carinho e mais estímulos, faz com que, intelectualmente, ele se desenvolva mais. Agora, é claro que esse desenvolvimento é muito rápido na infância, mas mesmo um adulto, mesmo alguém de cabelos brancos, tem condições de ficar cada vez mais inteligente, com uma lentidão um pouco maior, mas cada vez mais inteligentes. Por quê? Porque, no fundo, neurologicamente, nós sabemos hoje que a inteligência é diretamente proporcional à densidade de ligações dendríticas entre os neurônios. Ou seja, não é proporcional ao número de neurônios, mas é proporcional à quantidade e à complexidade das interligações entre os neurônios. E no processo de aprendizagem, bem feito, e que certamente no Brasil não é, mas vamos ter que discutir isso também uma outra hora, no processo de aprendizagem o que acontece? Você, quando faz um computador aprender alguma coisa, você muda o software. Quando você faz um cérebro humano aprender alguma coisa, você muda o hardware. Ou seja, você faz a fiação ficar cada vez mais complexa. Isso faz com que a pessoa fique mais inteligente. Digamos assim, se esse desenvolvimento dendrítico for bem executado, a pessoa fica cada vez mais inteligente. O QI, você faz o teste de QI hoje, faz daqui a 5 anos, depois que essa pessoa seguir um processo adequado, ele tem um QI maior. Então, na realidade, inteligência se aprende. Até eu me lembro que quando eu lancei esse livro, o Aprendendo Inteligência, o título, uma pedagoga virou para mim lá em Brasília, indignada. Pegou o título e falou, desde quando inteligência se aprende? Eu falei, bom, no seu caso nunca, mas no caso dos meus alunos, é uma coisa mais do que factível. Você pode aprender inteligência. Então, esse é um ponto chave, básico e fundamental. O que acontece? Você vai dizer, e o que eu devo fazer para aprender inteligência? Várias coisas. Mas está demonstrado que é fundamental que o sujeito seja um leitor. O fato dele se tornar... Agora, veja bem, o que é um leitor? Não é alguém que simplesmente lê alguma coisa. Leitor é alguém que lê com paixão, que tem paixão para ler. É alguém que entra tanto na história que ele está lendo que ele esquece que está lendo. Ele passa a viver o mundo interior, e essa a chave, o mundo interior. No momento que o cara está lendo, ele está criando lá dentro um mundo interior que faz com que depois o cara diga aquela famosa frase: eu li o livro, assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme.